dia, graça e paz. Que bom estarmos mais uma vez aqui para cultuarmos ao Senhor. Quero convidar você a fazer uma oração nesse momento. Baixe a sua cabeça, por gentileza. Senhor nosso Deus, recebe agora o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, pelo Deus que o Senhor é. Nós queremos Te exaltar e louvar o Teu nome pela salvação em Cristo e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim, recebe sim a nossa gratidão nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar cantando ao Senhor. Salmos e hinos de número 247. Convido aqueles que puderem se colocarem de pé para cantar conosco. Santo, Santo, Santo.
Amém. 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 Eu convido os irmãos ainda em pé a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 103. Salmo de número 103. Até o versículo 3. Somente. Vamos ler juntos esse texto, queridos? Salmo 103, os 3 primeiros versículos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Amém. Pode sentar. O culto é lugar de bendizer ao Senhor, de falar bem do Senhor por aquilo que Ele fez e continua fazendo. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades. É Ele quem sara as nossas enfermidades. Quem abençoa a nossa família com o pão de cada dia. É o nosso Deus. Por isso, o culto é momento de bendizermos a este Deus. Eu convido você nessa manhã a fazer isso. Vamos continuar bendizendo ao Senhor. Antes de passar para o momento de música, de cânticos, quero dar um aviso aqui. O pastor Valdenberg está reunido com a mesa administrativa da igreja, por isso não está presente, tá ok? Mas à noite ele estará e nós estaremos juntos aqui para cultuar o Senhor. Quero convidar o pessoal da música para continuarmos louvando ao Senhor. Convido novamente aqueles que puderem para se colocar de pé, cantar conosco 3 cânticos nesse momento de louvor congregacional. E o primeiro cântico, como o pastor falou, ele também é um cântico de agradecimento. Nós vamos falar sobre o amor de Deus, nós vamos cantar sobre esse amor. Esse amor que é independente da crença, independente da nação, da pessoa, do que ela fez, porque o amor de Deus ele é universal, ele é para todos. E quando nós reconhecemos que eu não tenho nada em mim que mereça esse amor, é que eu realmente posso me entregar, que eu posso me esvaziar e permitir que o Senhor haja através de mim, por meio de mim. Então que nós possamos cantar esse amor para todos os povos, que seja algo visível na nossa vida, que esse amor realmente fez diferença. Amém? Cantarei teu amor. Te amo.
alegre, meu coração exulta, sim, alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, eles se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Depois que nós conhecemos esse amor, que nós reconhecemos esse amor, nós percebemos que não tem nada melhor do que ser amigo do Senhor. Ele é a nossa rocha firme, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos, de todas as nossas alegrias, e que realmente essa verdade possa ser algo real na sua vida. Se você ainda não se encontrou com esse Deus, com esse Senhor, com esse amigo, faça isso hoje, não deixe passar, porque é maravilhoso viver com o Senhor. A gente não pode deixar um dia sem, né? Faz muita falta. Então, que nós possamos estar sempre rendidos ao Senhor, em intimidade com Ele, com uma verdadeira relação de amor, de amizade, de confiança. Amém? Não existe nada melhor do que ser
Você tem noção de quantos males o Senhor já te livrou? Muitas vezes a gente nem percebe, né? Nós somos como ovelhas guiadas pelo pastor, que não temos noção do todo. Nós não temos noção do que poderia ter acontecido conosco, que o Senhor nos livrou, nos protegeu. E muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, nós também não temos noção que aquilo é para nosso crescimento. Essa música fala sobre isso, que o Senhor nos livrará do mal. Ele não nos livrará da tristeza, do sofrimento, isso Ele já avisou. Mas o mal já está vencido. O Senhor já venceu na cruz, na ressurreição. Então que nós possamos agradecer esse presente e confiar que Ele está do nosso lado, nos protegendo de muitas coisas que às vezes a gente nem sabe. E quando a dificuldade vier, que nós possamos crer que é para o nosso melhor. Amém? O Senhor me livrará.
Glória a Deus. O Senhor tem nos guardado do mal. Seu Espírito tem preservado a nossa fé a cada dia e nós podemos confiar nisto. Que bom que você veio cultuar ao Senhor. Nós damos as boas-vindas aí a todos os irmãos, aqueles que nos visitam, aqueles que prestam culto pela internet, aqueles que vieram nos visitar também. E hoje nós temos o prazer de receber o pastor Paulo Fernando com a sua família. Ele é missionário em Moçambique. Eu quero convidar a sua família para vir aqui, deixar que ele apresente e depois disso nós vamos orar para que o Senhor fale conosco através da vida do pastor Paulo. Bom dia, amada igreja. Uma alegria muito grande poder voltar à minha casa. Eu cresci aqui em São José dos Campos. Tudo que eu aprendi do Senhor Jesus foi aqui nos bancos dessa amada igreja. Tenho aqui professores de escola dominical, pessoas que oraram pela minha vida. Então é uma alegria poder estar aqui novamente. A minha esposa Fernanda, a minha filha Laura e a minha filha Luana. Então nós estamos em Moçambique servindo ao Senhor. Viemos visitar o Brasil. Fazia 3 anos e meio que nós não vínhamos ao Brasil. E vamos ficar aqui até outubro. Amanhã nós estamos indo para Bauru, na casa dos pais da Fernanda. Vamos ficar lá, mas certamente que até outubro nós vamos ter outras oportunidades de estar em São José dos Campos e para nós é mesmo uma grande emoção e uma grande bênção poder rever a igreja, rever cada um dos irmãos. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela vida do pastor Paulo, da sua família. Agradecemos a Ti que tem levantado homens, mulheres do Senhor para servirem, para pregarem o Teu nome lá em Moçambique e nós Te louvamos por isso, Deus. Pedimos que o Senhor o abençoe grandemente nesse tempo no Brasil, que seja um tempo de refrigério para eles, que seja um tempo de descanso, de crescimento com o Senhor, de fortalecimento para a missão que o Senhor tem para eles, Pai. E agora que vamos ouvir a Tua palavra através do Teu servo, que o Senhor o use grandemente, falando conosco, Deus, mudando o nosso coração, nos exortando, Pai, nos trazendo de volta para o Senhor. Assim nós oramos, pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Eu preciso agradecer a Deus pela minha família. Desde que nós saímos do Brasil para ir a Moçambique, chegamos numa cultura diferente, num povo completamente diferente, e eu nunca vi as minhas filhas reclamarem de alguma coisa. Jamais elas aproximaram de mim dizendo: pai, vamos embora daqui, não gostamos desse lugar. A maneira como Deus tem abençoado a minha vida como pai é uma grande
uma grande bênção, uma coisa extraordinária. A minha esposa também tem sido uma companheira fiel, uma auxiliadora. Quantas situações talvez perigosas nós já nos metemos lá em Moçambique, mas ela tem sido firme, ela tem acompanhado, Deus tem abençoado o ministério delas. Quando nós chegamos em Moçambique há 5 anos atrás e ainda não sabíamos bem o que Deus ia nos permitir fazer lá em Moçambique, na primeira semana as nossas filhas já começaram a brincar com as crianças da nossa comunidade e elas já tinham um ministério, ainda que eu não sabia o que dizer para a igreja aqui no Brasil, o que nós íamos fazer lá. Deus já estava abrindo as portas para elas começarem um trabalho com as crianças da nossa comunidade, e tem sido uma alegria também nós podemos ver como Deus tem feito a semente do Evangelho que tem sido plantado no coração daquelas crianças frutificar. Muitas vezes nós podemos ficar estressados, ficar cansados, sobrecarregados, não sabemos aquilo que está sendo compartilhado com as crianças, se elas estão entendendo alguma coisa, mas Laura e Luana já têm vários testemunhos, vários exemplos de como Deus tem transformado o coração daquelas crianças. O ministério que elas têm feito junto com essas crianças da comunidade chama-se Geração Eleita, porque nós cremos que ali tem uma geração escolhida por Deus, uma geração que vai conhecer a Jesus e que isso vai fazer diferença na família, na comunidade e, por que não, em todo o país. Tem muitas pessoas que ainda não me conhecem, mas eu vejo às vezes as minhas tias podendo não se conformar com aquele Paulinho ter ido a Moçambique, aquele Paulinho está se dedicando a sua vida a levar a mensagem do Senhor para outros povos, mas quando eu cresci aqui nessa igreja, foi isso que eu fui ensinado. Eu me lembro de tantas conferências missionárias aqui, não lembro, acontecia em que mês? Era agosto, outubro, novembro. E pessoas vinham compartilhar e nós éramos ensinados as histórias de escola dominical, sempre falavam de um missionário indo além mar, levando a palavra do Senhor. Como é que eu não poderia ser diferente? Então não precisa se espantar com tudo isso, porque esse é o ensino que nós tivemos aqui em São José dos Campos. Mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês a respeito do que nós temos visto Deus fazer ali em Moçambique. Esse é um trabalho junto com as crianças da nossa comunidade. Nós temos nos reunido com essas crianças e temos tempo de esporte, temos tempo de brincadeira, mas o principal de tudo é poder, de alguma maneira, compartilhar desse amor que nós acabamos de contar, que Jesus tem por nós, um amor tão grande que nos alcançou, e é algo extraordinário que nós precisamos compartilhar com outras pessoas. As crianças ali em Moçambique, elas desde cedo têm muito trabalho, muita tarefa dentro de casa. Então, às vezes é difícil para as crianças poderem chegar e ter um pequeno tempo para elas se divertirem, para elas poderem brincar, porque elas assumem muito cedo as responsabilidades de cozinhar, de ir buscar água, de conseguir lenha para cozinhar, de lavar a roupa de toda a família. Muitas vezes nós temos crianças muito pequenas que já chegam com um bebê nas costas. Então, a irmã mais velha, ela é desde cedo responsável por cuidar daquela criança. Em alguns momentos, até as minhas filhas têm dificuldade de segurar a criança, o bebê, para a irmã mais velha poder brincar, porque o bebê não solta da irmã mais velha. Então, são algumas situações que nós temos experimentado e temos vivido lá em Moçambique. Mas nós
as pessoas costumam perguntar o que nós estamos fazendo lá em Moçambique. E a resposta é sempre que nós estamos fazendo discípulos de Jesus, nós estamos fazendo seguidores de Jesus. E nós temos ajudado a igreja moçambicana também a se fortalecer na palavra de Deus. Quando eu abro a Bíblia, que foi lançada agora pela editora Cristã Evangélica, e posso ler o que a dona Odila escreveu lá sobre a priorização do ensino da palavra de Deus na igreja, é exatamente o que nós estamos fazendo lá. É com esse mesmo espírito, é com esse mesmo empenho que nós temos trabalhado junto com a igreja moçambicana. Nós estamos trabalhando com uma denominação moçambicana que tem cerca de 60 igrejas que estão espalhadas pelo país. Felizmente essa igreja cresceu e se expandiu muito rapidamente para as aldeias. Mas infelizmente, muitos líderes, muitos pastores, eles se tornaram pastores e líderes da igreja apenas por esperteza. Não são poucas as vezes que nós podemos ter alguém que era um curandeiro que agora ele é o líder da igreja. Ele pode conseguir conduzir a congregação dele nas coisas espirituais, mas ele também vai fazer uma grande mistura com as coisas da religião tradicional africana. Então o que nós vemos é que a igreja em África ela pode se expandir muito rapidamente, mas ela precisa se desenvolver, ela precisa ter profundidade no conhecimento da palavra de Deus. E nós sabemos que sem o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos sofrer, vai ser um grande problema. Em geral, os moçambicanos, eles são muito religiosos. Eles creem que existe um único Deus, um Deus criador de todas as coisas, mas eles entendem que Deus abandonou o mundo da maneira como está, e se nós queremos resolver alguns problemas na nossa vida, nós precisamos da ajuda de deuses intermediários, nós precisamos da ajuda dos ancestrais. Então, coisas muito comuns, coisas muito fortes que nós encontramos, principalmente com o povo Xangana, que é o povo que está no sul de Moçambique, com quem nós temos trabalhado. Eles vão fazer cultos aos ancestrais constantemente, eles vão ainda praticar alguns sacrifícios, eles vão procurar os curandeiros para entender qualquer problema que está acontecendo na vida deles. Então o trabalho de discipulado é um trabalho de acompanhamento dos líderes, das suas famílias, porque quando eles têm um filho doente, é quando eles vão ser pressionados a resolver esse problema, muitas vezes nem com a medicina. Nós ouvimos que de um médico moçambicano que o hospital autoriza as famílias a levarem os seus doentes no final de semana para os curandeiros, porque somente a medicina não é possível de tratar e de resolver os problemas. Você precisa manter uma harmonia, uma comunhão com os seus ancestrais, porque se isso é rompido, alguma coisa começa a não andar bem na sua vida. Nós costumamos dizer que em Moçambique é um país livre, ele tem uma grande influência muçulmana no norte do país, mas nós costumamos dizer que lá não existe perseguição. Mas nós temos visto a luta de alguém que se entrega a Jesus e que não quer mais participar dessas cerimônias, como essa pessoa é cobrada pela sua família. Muitas vezes até mesmo perseguida. E vai ser uma grande dificuldade, porque qualquer problema que acontecer na família, esse cristão vai ser responsabilizado por aqueles problemas. Então, o que nós estamos fazendo é trabalhando com um grupo de 10 igrejas que estão próximas da capital, próximas de Maputo. Essas igrejas são relativamente novas, muitas dessas igrejas não têm pastor, então nós temos cooperado com essas igrejas, ajudado na formação de uma liderança para essas igrejas, mas isso é um trabalho longo, é um trabalho árduo, é um trabalho muitas vezes cheio de altos e baixos, muitas vezes cheio de decepção.
Recentemente nós tivemos que participar o afastamento de alguns líderes que estavam envolvidos em graves pecados. E isso foi um grande problema para a igreja, porque as pessoas olham para os líderes e elas querem imitar aquilo que os líderes fazem. Recentemente, num curso de teologia, um dos alunos perguntou: mas professor, quando nós temos um líder forte, mas não existe nada que nós podemos observar para imitar na vida dele, como é que funciona isso? Então nós fomos entender o que significa para você um líder forte. Muitas vezes pode ser alguém que pode gritar muito lá na frente da igreja quando prega, mas ele está pregando coisas da cabeça dele. Muitas vezes pode ser alguém que pode gritar muito quando ele ora, mas ele não tem uma vida de comunhão com Deus. Muitas vezes ele nem conheceu quem é Jesus Cristo ainda. Então esse é o trabalho que nós temos feito, de edificação dos crentes. Uma tarefa difícil muitas vezes de ser mensurada, mas é isso que o Senhor tem nos chamado a fazer. É o discipulado, é nos reunirmos com as pessoas para falarmos da palavra de Deus, mas falarmos de uma maneira contextualizada, de uma maneira que elas possam compreender. Muitas vezes o Evangelho é entendido como a religião dos brancos ou a religião dos estrangeiros. Então as pessoas até podem aceitar a Jesus como uma tentativa a mais para resolver alguns problemas que eu tenho. Então, ir para a igreja, todos precisam ir, porque a igreja é aquele lugar que vai garantir que alguém possa fazer o meu funeral. Não são poucas as vezes que nós escutamos as pessoas dizendo isso. Não dá para não ter uma igreja. E se eu entrar aqui um dia e sair e nunca mais voltar, aquela é a minha igreja. E no dia que eu morrer, eu tenho alguém que vai poder cuidar de todas as cerimônias. Nós temos encontrado e temos trabalhado com a liderança dessas igrejas em Moçambique, e os líderes estão entendendo que eles precisam comunicar melhor o Evangelho para as pessoas. Recentemente houve um caso também de uma família que já estava na igreja há mais de 2 anos e teve um falecimento nessa família. E essa família se aproximou da igreja e queria que a igreja pudesse fazer várias cerimônias por causa daquele falecimento. E o líder da igreja foi explicar que nós não fazemos essas cerimônias. Nós não acreditamos nisso, nós não precisamos disso. E aquela família ficou muito zangada com toda a igreja, com os líderes da igreja. Então os líderes perceberam, nós não estamos comunicando para as pessoas aquilo que elas precisam saber a respeito de Jesus. Então esse é um avanço, mas o trabalho é esse. A Fernanda tem se dedicado a um grupo de mulheres, a sentar com essas mulheres, a aprender a cozinhar com ela. Minha esposa cozinha muito bem, mas na cultura moçambicana ela não sabe nada. Aquilo que ela conhece aqui de comida não vale nada lá. Então ela tem se reunido, ela tem aprendido com as mulheres a cozinhar, ela tem desenvolvido o relacionamento, e através desses relacionamentos ela tem investido também em compartilhar da palavra de Deus. Quando nós caminhamos com as pessoas, nós podemos conhecer as lutas, as dificuldades que as pessoas têm, mas é caminhando com as pessoas que nós também criamos oportunidade de compartilhar do amor de Jesus, de encorajar essas pessoas na fé. Então o nosso trabalho tem sido nesse sentido. Deus nos deu a oportunidade de plantarmos uma igreja numa vila chamada de Machovana. Nós pudemos, juntamente com um pastor moçambicano, fazer uma pesquisa em diversas aldeias ao redor de Maputo, e Deus nos levou para um lugar chamado Machovana. E nós encontramos um grupo de pessoas, e nesse grupo de pessoas encontramos um homem de paz que se dispôs a nos receber, que falou que eles não tinham nenhuma igreja ali e que existia interesse das pessoas de ter uma igreja. Nós começamos a conversar com as pessoas dessa aldeia, com o chefe daquele local, e eles
mostraram para nós várias necessidades. Nós precisamos de um poço de água, nós precisamos de escola, nós queremos saber que prédio vocês vão construir aqui. E então nós pudemos explicar para eles que nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus com vocês. Nós não temos recursos, não estamos preparados, não queremos construir prédios, não temos condições de fazer furo de água. Então nós começamos, aquele grupo que era grande foi diminuindo. E muitas vezes nós viajávamos mais de 2 horas para chegarmos nesse lugar, para os estudos bíblicos, e às vezes não aparecia ninguém. Mas Deus tem abençoado esse lugar. Deus tem criado oportunidade das pessoas ouvirem a palavra de Deus. E nós sabemos desse amor que um dia nos atraiu, também tem atraído pessoas lá. O trabalho, o que era um estudo bíblico, no meio da semana passou a acontecer com cultos aos domingos. Nós reuníamos às vezes debaixo de alguma sombra de árvore que nós poderíamos encontrar naquele lugar, mas Deus foi abençoando esse trabalho. A palavra tem sido compartilhada. Em novembro do ano passado, o primeiro batismo aconteceu naquele lugar. Pessoas que viviam na religião tradicional africana, pessoas que estavam envolvidas com o curandeirismo, às vezes com a feitiçaria, entregando suas vidas a Jesus, tendo a vida transformada, sendo batizadas e compartilhando com outros, testemunhando com outros a nova vida, o novo nascimento em Jesus Cristo. É interessante, nós vemos que nessa igreja nós temos um jovem casal que se dispôs a ir para um curso básico de teologia. Esse casal que aparece à direita ali na foto são nossos filhos espirituais, e eles já concluíram 2 anos de estudo num curso básico de teologia. Eles têm 2 crianças, 2 filhos, mas eles não são casados. Essa é uma situação muito comum. As pessoas se unem, mas elas não se casam. E agora eles estão se preparando, e nós queremos voltar em outubro em tempo de estarmos presentes no casamento deles. Eles estão começando a acertar a vida deles, e eles têm um potencial muito grande para poderem servir ao Senhor junto ao povo deles. Esse outro jovem que aparece de camisa amarela também é um jovem que nós temos discipulado. Ele já está concluindo também um curso básico de teologia, e a maior prova de que Deus está transformando a vida dele é que há cerca de 1 mês e meio atrás, o pai dele perdeu a vida. E a família dele também queria fazer várias cerimônias envolvendo curandeiros por causa do falecimento do pai. Mas a firmeza desse jovem perante a família mostra nesses momentos que a palavra de Deus está fazendo diferença na vida deles. Muitas vezes nós podemos ficar decepcionados, porque as pessoas podem ir para a igreja, elas podem orar, elas podem cantar, mas quando elas têm necessidade, elas vão para os curandeiros, elas vão para as tradições. Então, quando nós vemos uma pessoa que está enfrentando um problema de doença, quando nós vemos um momento de funeral na família, e a pessoa está firme na fé de Jesus, essa é uma prova muito grande, esse é um testemunho muito forte, porque ir contra a família é algo muito sério na cultura africana. Um jovem desse, mesmo eu, na cultura africana, podendo ter a minha vida, a minha família, podendo ter quase 50 anos de idade, pelos meus tios, pelas pessoas mais velhas, eu vou ser sempre uma criança. Eu não tomo nenhuma decisão sozinha. Eu estou debaixo da orientação e das decisões que a minha família toma. Então, quando nós podemos ver um jovem firmando a sua fé em Jesus, até mesmo permitindo ficar contra a sua família, sofrer perseguição da família, nós podemos ver que a semente do Evangelho está produzindo fruto no coração dessas pessoas. Nós também temos acompanhado e auxiliado outras 9
igrejas que estão ali ao redor de Maputo. Geralmente nós temos algumas igrejas que estão entendendo a importância de fazer discípulos, de ensinar a palavra de Deus. Nós temos visto vários casamentos acontecendo junto dos líderes, entendendo que isso é uma necessidade, que eu não posso ter a minha vida particular desconectada da minha vida espiritual, e isso é muito comum. A minha vida religiosa é uma, a minha vida pessoal é outra, e aí as confusões acontecem. Então nós temos encorajado, nós temos ajudado muitos líderes também a organizarem a sua vida, a acertarem a sua situação, para eles estarem também prontos para servir ao Senhor. Nós temos aqui também uma área que está marcada em amarelo. Alguns anos atrás, como família, nós saímos um dia para poder visitar uma praia próxima de Maputo. E para nós chegarmos nessa praia, nós precisamos atravessar um rio. E existe uma pequena balsa que cabe 5 carros. Você atravessa o rio e você pode chegar nessa praia. Nós fomos passar um dia lá naquela praia e quando estávamos voltando descobrimos que aquela balsa tinha quebrado. Então fomos perguntar, quanto tempo para consertar a balsa? Olha, talvez pode ser 1 semana ou mais. E agora, como é que nós voltamos para casa? Então alguém nos informou, olha, se você seguir nessa direção, dentro de umas 2 ou 3 horas, você pode encontrar uma outra ponte, uma ponte que vai permitir você atravessar o rio. Como nós precisávamos voltar para casa, nós experimentamos isso. Nós estávamos mais ou menos aqui, atravessamos o rio, estávamos nessa direção, a nossa casa fica aqui embaixo. Então nós resolvemos seguir todo esse caminho, nos perdemos por aqui, levamos talvez mais de 4 horas e conseguimos chegar aqui em cima onde tem uma plantação de cana com uma usina de açúcar e eles têm uma ponte particular que eles nos permitem atravessar o rio. Aqui tem um rio que cruza, vem margeando a praia e ele vem desembocar aqui nesse mar. Então, quando nós fizemos esse caminho, nós, mesmo nos perdendo, íamos para uma aldeia, para outra aldeia e fomos descobrindo que em toda essa região existem muitas pessoas vivendo. Existem centenas de aldeias. E aquilo nos chamou a atenção. E nós começamos a orar por aquele lugar. E eu e Fernanda várias vezes retornamos, não para atravessar de balsa aqui, mas para cruzar essa ponte e começamos a fazer esse caminho todo aqui. E nós começamos a orar e sentimos que Deus estava despertando o nosso coração, a nossa atenção para o povo que vive nessa região. É um povo que vive muito isolado, porque o rio cria essa barreira para com as outras vilas que existem desse outro lado. Não existe transporte, não existe água corrente, não existe energia elétrica, mesmo o sinal de telefone não funciona em muitos desses lugares. Mas nós pudemos conhecer um pastor moçambicano que tem, mais ou menos numa vila aqui, desse outro lado do rio, ele tem um grupo de estudo bíblico. E nós quisemos conhecer melhor esse grupo de estudo bíblico. E ele tem cerca de 60 homens e mulheres que têm estudado a Bíblia. A maioria desses homens e mulheres, eles são líderes de diferentes igrejas que, na verdade, são seitas. Esses homens e mulheres, alguns deles são ainda curandeiros, mas que se tornaram líderes da tribo, do lugar que eles vivem, da igreja que eles dizem ter, mas eles nunca tiveram a oportunidade de ler ou de estudar a Bíblia. E esse pastor moçambicano tem feito por conta própria um estudo bíblico com esses homens e mulheres. Nós começamos a ajudar esse pastor moçambicano nesse estudo bíblico, mas eu tinha uma intenção também de conversar com essas pessoas e saber mais informações sobre o povo que vive nessa região.
E eu perguntava, não tem ninguém dessa região que pode chegar aqui nesse estudo bíblico? E não tinha ninguém. Naquele grupo de mais de 50 pessoas, ninguém vem dessa região. E eu perguntava para os pastores, para alguns líderes aqui, religiosos, mas as pessoas lá têm interesse de estudar a Bíblia, e eles sempre falavam, tem muitas pessoas lá, mas elas nunca tiveram uma única oportunidade como nós estamos tendo hoje, desse outro lado do rio. Então, em algumas visitas, em alguns contatos que eu e Fernanda começamos a fazer nessa região, nós encontramos pessoas pedindo, olha, nós queremos que alguém possa atravessar o rio e nos ajudar a aprender da palavra de Deus. Porque eles podem ter a Bíblia, mas eles nunca estudaram, nunca compreenderam o que a Bíblia tem a ensinar. Muitas pessoas não podem ler, muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia, mas nós temos alguns líderes que querem aprender da palavra de Deus. Nós temos vários casos de pessoas que, apesar de estarem envolvidas com o curandeirismo, com a religião tradicional africana, elas já estão descobrindo que aquilo que elas fazem não é a verdade. Aquilo que elas fazem é alguma coisa que está errada. Então nós podemos perceber como Deus, de alguma maneira, já começa a trabalhar no coração dessas pessoas, dando a elas o discernimento de que aquilo que elas acreditam, aquilo que elas estão fazendo, não é o correto. Um dos líderes que está aqui, ele pediu ajuda para nós, para que nós pudéssemos ajudá-lo a ensinar o povo dele que eles não precisam mais de sacrifícios de animais. Esse líder é um velho homem que já entendeu que Jesus Cristo é o único sacrifício, e é o sacrifício completo, é o sacrifício perfeito para a vida dele. Mas ele tem tido dificuldade de conseguir ensinar o povo dele nesse sentido. Algumas vezes que nós já visitamos a aldeia dele, nós pudemos ver como o povo está tão enraizado nessas crenças chamadas tradicionais da religião africana. Mas eu estava conversando com o pastor que lidera esse estudo bíblico, temos ajudado a ele, mas eu tenho dito para ele, pastor, o meu interesse não é trabalhar com esse grupo que o pastor já está trabalhando, mas o meu interesse é de poder criar condições de atravessar o rio e trabalhar com essas pessoas. Esse pastor moçambicano, um dia eu levei ele para nós fazermos uma viagem por essa região, e ele falou, quantas pessoas tem aqui para conhecerem a palavra de Deus? Pessoas que não tiveram nunca na vida uma única oportunidade. Mas a pergunta daquele pastor é, como é que nós podemos vir para cá? Nós não temos estrada, o acesso é muito difícil, nós não conseguimos sair para chegar, fazer treinamento e voltar num outro dia, isso não funciona. Nós precisamos de um carro com tração nas 4 rodas para podermos andar no meio desse mato, no meio desse terreno. Então ele não vê possibilidade disso. Mas eu e Fernanda estamos entendendo que Deus está nos chamando para podermos atravessar o rio e para podermos trabalhar com esse povo. As dificuldades vão ser imensas. Sabemos que existe ali uma batalha espiritual muito grande, onde o inimigo tem feito muita confusão e tem criado dependência para muitas pessoas, tem oprimido as pessoas, porque quando as pessoas vivem por conta do medo, porque se eu não vou cumprir os rituais, as cerimônias para os meus ancestrais, alguma coisa de mal vai acontecer comigo. É um povo que precisa de libertação, um povo que precisa conhecer essa verdade que um dia também nos libertou, que um dia também nos alcançou. Nós estamos trabalhando, compartilhamos com alguns colegas da nossa missão sobre como Deus está nos movendo para este lugar, e agora, quando nós voltarmos, o que nós queremos fazer é nos prepararmos, é criarmos as condições para eu e Fernanda podermos trabalhar nessa região. Vai ser uma dinâmica completamente diferente para a nossa vida,
mesmo a vida mais simples que nós já podemos ter em Moçambique, vai mudar muito. Nós talvez vamos viver por aqui um pouco mais como nômades, para nós podermos alcançar e visitar diferentes aldeias. Então, quando eu olho e vejo minha esposa se dispondo a passar talvez uma semana, 10 dias no mato, vivendo numa barraca, caminhando de um lado para o outro, dependendo de conseguir encontrar água, eu me alegro porque Deus me deu uma companheira, uma auxiliadora fiel, uma mulher corajosa, se bem que ela tem muito medo de barata, mas mais do que corajosa eu posso dizer que é uma mulher obediente, porque nós estamos orando e estamos entendendo que da mesma forma que Deus nos deu uma insatisfação santa há 8 anos atrás, quando Deus nos chamou para deixarmos aquilo que vínhamos fazendo no Brasil e seguirmos para um outro lugar, essa mesma insatisfação tem acontecido no nosso coração. Nós temos outros missionários que podem fazer esse trabalho de acompanhamento com a igreja que nós viemos fazendo nesses últimos 5 anos. Nós temos outros moçambicanos que podem fazer, que já estão dando aulas no seminário, aonde nós também estamos dando aula. Mas nós temos ficado incomodados, porque nós não temos ninguém nessa região. E muitos dos nossos colegas missionários, eles não podem vir para cá, por diferentes situações. Mas nós estamos respondendo sim a um novo chamado do Senhor para nós. Não vai ser fácil. A cultura, a própria fluência e aprendizado do dialeto local já é um grande desafio, já é uma grande barreira, mas nós queremos obedecer ao Senhor. Mas nós não podemos ir sozinhos. Nós precisamos da oração da igreja. Nós precisamos que vocês continuem comprometidos a orar e a interceder por nós. Se Deus não estiver conosco, não vale a pena nós irmos. E eu queria ler com vocês apenas um texto no Salmo 145, versículos de 11 a 13. Salmo 145, versículos de 11 a 13. Na minha versão diz assim: eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. Um pastor que está aqui nesse estudo bíblico e conhece um pouco dessa área, porque ele nasceu, ele viveu aqui, ele se referiu ao povo que vive nessa região como povo esquecido. Eles são esquecidos pelo governo, eles vivem muito isolado, em geral eles são ou pescadores ou camponeses, eles dependem daquilo que eles pescam, daquilo que eles caçam, daquilo que eles plantam. Os 2 últimos anos teve muita seca em Moçambique, foi muito difícil, houve fome nessa região, mas Deus tem falado no nosso coração sobre esse povo esquecido. Quando eu leio esse texto, quando eu penso na igreja cristã evangélica aqui em São José dos Campos, quando eu penso na mensagem que tem sido pregada, que tem sido ensinada aqui, é a mesma coisa que nós queremos fazer lá. Mas quando eu olho para esse salmo de Davi, e eu vejo o salmista dizendo que eles anunciarão a glória do teu reino, eu fico pensando se nós não podemos ser o cumprimento daquilo que o salmista estava dizendo. Porque no versículo 10 ele está falando: os teus fiéis te bendigam, e eles vão fazer o quê? Eles vão anunciar a glória do teu reino. É fácil nós dizermos às vezes o que nós estamos fazendo lá.
Talvez nós podemos conversar mais e explicar como nós vamos trabalhar nessa área. Mas nós não podemos perder de vista, dona Eunice, o porquê de nós estarmos lá. E o porquê é que existe um rei que é eterno, um rei que é um rei de amor, um rei bondoso, um rei misericordioso, um rei que nos chamou para fazer parte do seu reino. E agora nós queremos convidar outros para também se tornarem participantes desse reino. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando se nós não deveríamos ler esse texto, mas talvez mudando um pouco o tempo verbal. Aonde nós lemos que eles anunciarão, talvez nós pudéssemos ler: nós estamos anunciando a glória do teu reino. Nós estamos falando do teu poder. Entrando por essas estradas, procurando aldeias que estão lá no meio do mato, pessoas que ainda não conhecem de Jesus Cristo, pessoas religiosas, mas que ainda não conhecem de Jesus Cristo, mas homens e mulheres que podem ter fome, que podem ter sede de ter uma única oportunidade de conhecer o que a palavra de Deus tem para revelar a eles. Esse é o grupo de mais de 50, 60 homens e mulheres, curandeiros, líderes, que têm se reunido a cada 15 dias com esse pastor moçambicano para estudarem a palavra de Deus. Pessoas que são zelosas religiosamente. Pessoas, outro dia encontrei um velho homem aqui, um pastor, que ele falou que ia visitar uma determinada região. Então eu perguntei: vai subir um carro, vai até Maputo, pegar outro transporte para conseguir chegar lá? Ele falou: não, vou caminhando. Mas como pode? Não, eu vou cortando aqui por dentro do mato. Quanto tempo? Talvez meio dia de viagem para visitar uma determinada igreja numa outra região. Esse homem, eu descobri que ele anda 2 horas da casa dele para chegar nesse estudo bíblico. Ele senta na primeira fila. Ele tem dificuldade de ler e escrever, mas ele está atento. Ele anota cada detalhe que está sendo ensinado da palavra de Deus. E nós cremos que do lado de lá do rio tem muitos homens e mulheres assim. Nós já visitamos algumas aldeias e nós encontramos muitas pessoas nessas aldeias. Nós visitamos algumas igrejas e nós pudemos ver como eles estão fazendo confusão. O sincretismo é muito grande. Mas quando eu olho para esse texto, eu fico pensando: aqueles que iam anunciar a glória do teu reino, sou eu e você. Vocês anunciando aqui em São José dos Campos. Vocês na campanha da 100ª ovelha. Fazendo o quê? Anunciando a glória do teu reino, falando do poder de Deus, para que a 100ª ovelha, para que o povo esquecido do lado de lá do rio Encobate, em Moçambique, para que todos possam saber dos poderosos feitos do Senhor. São esses poderosos feitos que um dia nos alcançaram. São esses poderosos feitos que fizeram diferença na nossa vida. São esses poderosos feitos que nos tornaram participantes de um reino que é eterno. Então, eu gostaria que nós pudéssemos, quando lêssemos esse texto, quando não ficássemos pensando nos outros, quando vocês lessem, vocês não pensassem apenas no Paulo e na Fernanda e nas meninas que foram para Moçambique, mas que você pensasse em você mesmo, no seu posto de trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, que nós possamos anunciar a glória do reino de Deus, falar do poder de Deus, para que muitos outros possam saber dos poderosos feitos, do glorioso esplendor desse reino, um reino que é reino eterno, um reino que o domínio permanece para todos. Que Deus possa nos abençoar, que esse pequeno informativo daquilo que o Senhor tem feito e nos chamado a fazer ali em Moçambique possa ser também um encorajamento para a sua vida, para aquilo que Deus tem te chamado
no reino dele aqui em São José dos Campos. Mas nós, como família, queremos que vocês se comprometam a orar por nós. Se Deus está conosco, nós vamos avançar para aquele lugar. Mas nós precisamos das suas orações para aprendermos a língua, para podermos enfrentar os desafios, para podermos ter ousadia, podermos ter discernimento em como compartilhar da mensagem com aquele povo. Nós não podemos ir se vocês não se comprometerem a seguir em oração por nós, se vocês não continuarem nos apoiando. Nós somos muito gratos à Igreja Evangélica a Igreja Cristã Evangélica. A Igreja Evangélica Palavra Viva é a Igreja Moçambicana. Nós somos muito gratos à Igreja Cristã Evangélica. A maneira como vocês têm nos apoiado, a maneira como nós recebemos informações de pequenos grupos que têm orado semanalmente pela nossa vida, pelo nosso ministério. Nós queremos dizer para vocês, Deus tem respondido às orações de vocês. Deus tem nos sustentado. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, Deus tem sido fiel. E nós queremos avançar. Mas nós precisamos das suas orações. Que Deus continue abençoando a vida da igreja. E que juntos nós possamos levar essa mensagem do reino para tantas outras pessoas. Seja lá em Moçambique com o povo esquecido, seja aqui em São José dos Campos. Como é desafiador, né? Que desafio, irmãos. Que desafio nós temos pela frente. Que essa palavra de hoje nos desafie ainda mais. O Senhor tem mais para nós. O Senhor está nos chamando a fazer mais pelo reino dele. Sermos mais ousados na missão que o Senhor deu para a sua igreja. Quero ler só um versículo, está em João 20. Versículo 21, que Jesus chega para os seus discípulos e disse-lhes Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Todos nós fomos enviados para fazermos discípulos. Pastor Paulo e sua família estão fazendo isso em Moçambique. Nós devemos fazer isso aqui. Mas talvez tenha alguém aqui nessa manhã tem sentido um chamado de Deus para fazer isso além do Rio. Eu quero desafiar você que talvez já tenha sentido isso. A chama, quando ouve um missionário falar, arde no seu coração. Você até hoje está lutando. Se essa for a sua situação, que Deus te dê coragem e força para ir além do Rio, para fazer aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. E nós que ficamos também possamos nos sentir desafiados a fazermos discípulos aqui onde o Senhor tem nos colocado. Não somente o missionário vive para o reino. Todos nós vivemos para o reino do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos cantar o hino de número 438. Ao final desse hino estaremos encerrando.